janeiro de 2012, a revista Fórum tem novidade. Jornalismo em quadrinhos com Carlos Carlos e Alexandre de Maio. É um jeito diferente de fazer jornalismo, seja no conteúdo, seja na forma. Me diz uma coisa, como é que surgiu essa história, a história em quadrinho na revista Fórum? Surgiu da seguinte forma, o Alexandre de Maio, que é quem faz as ilustrações da revista, ele já fazia jornalismo em quadrinhos, porque ele trabalha no Catraca Livre, e ele já estava fazendo coisas lá e sempre foi desenhista, né? Sempre foi ilustrador, desenha muito bem, tem muito talento. Aí eu falei, só que aí eu organizei um pouco, eu falei, vamos fazer um piloto e tal, porque para levar uma coisa mesmo para os caras olhar e não ter como eles falar não, entendeu? Aí a gente foi formulando esse piloto, eu fiz o texto, ele desenhou, tal. Aí a gente levou na revista Fórum, os caras aceitaram na hora, assim, porque chamou atenção, assim, e realmente é um projeto pioneiro. No Brasil, é a primeira publicação de jornalismo em quadrinhos mensal mesmo, assim, numa revista, né? A Fórum é uma publicação inspirada no Fórum Social Mundial. E a edição, que a gente chama de edição número 0, era para ser uma publicação pontual que tinha um caráter muito mais de registro das discussões e do que se passou na primeira edição do Fórum, do que, na verdade, ser uma publicação com uma periodicidade certa. Só que, como a repercussão foi muito boa desse número 0, né, que a gente chama, depois de 4 meses que essa publicação foi lançada, a publisher decidiu tocar em frente o projeto para ela ser de fato uma revista periódica que pudesse sempre discutir as temáticas que eram debatidas no Fórum Social Mundial, que a gente costuma dizer que não é um evento único, né? Na verdade é um processo, como diria o professor Gadotti, ou seja, você tem uma discussão que é perene, que vai muito além dos eventos pontuais. Na verdade, assim, existiam algumas temáticas que eram muito características do fórum, né? Mas ele sempre foi muito amplo, né? Sempre se caracterizou pela pluralidade, pela diversidade, tanto em termos ideológicos quanto em termos de conteúdos discutidos. E a gente tentou, na verdade, tenta até hoje, ter essa dimensão de pluralidade, né? Ou seja, a gente busca sempre pautas que às vezes não são muito discutidas, ou aquilo que a gente até chama de pauta oculta, né? Mas hoje a gente tenta alcançar um universo muito mais amplo em termos de temas. Então, qual é a diferença de uma pauta? Como é que vocês constroem isso aqui dentro, que é diferente, a abordagem, a discussão é diferente da grande mídia? Então, é aquilo que eu te falei das pautas que às vezes a grande mídia, ou a mídia tradicional, como a gente chama aqui, não quer abordar, ou por interesses, ou porque simplesmente realmente não diz respeito a ela. Então a gente vai atrás dessas pautas, a gente tem uma relação estreita com movimentos sociais, com entidades sindicais, que também estão sempre colaborando com sugestões. Existe esse diálogo e às vezes a gente vai buscar uma pauta que está escondida e consegue fazer. O Programa Nacional de Integração de Educação. Ele já entra no programa de educação formal. Sabe que eu estou enganada, mas a Petrobras, ela vem contratando muitos tecnólogos. Sim. O desafio financeiro é grande, né? Tanto que quando a Fórum surgiu, inclusive o projeto gráfico dela era adaptado a isso, né? Era totalmente preto e branco, a gente tinha um número menor de páginas e, enfim, toda a ideia era assim, ter custos baixos para viabilizar a revista, né? E a periodicidade era de 2 em 2 meses. Hoje a periodicidade é mensal, a revista é colorida, ela tem 48 páginas de miolo, quer dizer, tem um conteúdo bastante denso,
né, porque o projeto gráfico da Fórum permite isso. E a questão da viabilização, ela tem relação com isso. Com o passar do tempo, as entidades, por exemplo, que fazem assinaturas coletivas da Fórum, elas começaram a se interessar mais pela revista. Então, a gente conseguiu, na verdade, garantir uma sustentabilidade econômica muito em função dessas assinaturas coletivas, né? Desde quando a Fórum começou, na verdade, existiam pouquíssimas publicações, né? Hoje existem mais nesse meio, mas eu acho que o principal mesmo foi o crescimento da internet, né? Foi o crescimento dos blogs, que você tinha muito marginalmente há 11 anos, e hoje você tem assim, muito mais, e é uma qualidade informativa muito boa, porque nem sempre o jornalista tem essa agilidade ou conhecimento para tratar uma informação de cara, né, assim, fazer uma apuração rápida, e tem especialistas na área que estão disponibilizando textos nos seus blogs, e isso gera digamos, muito mais possibilidades de acesso à informação para todo mundo. Então eu acho que a principal diferença desde que começou a Fórum tem sido a internet. Ou seja, cresceu muito, eu acho que cresceu não só em quantidade, mas em qualidade principalmente. Eu acho que a motivação que você tem, na verdade, quando você trabalha com a mídia independente, não é só a questão de você ter... Eu acho que está muito relacionado à autonomia, né? A autonomia que o profissional acaba tendo. Claro que a gente tem conversa, claro que a gente tem pauta, claro que a gente tem que seguir determinados métodos, mas ainda assim eu acho que é algo mais livre, que dá uma possibilidade do profissional se formar melhor. Pelo menos comigo aqui foi assim, né, que eu entrei como estagiário e fui me adaptando. Até as próprias dificuldades que um meio alternativo tem acabam te impondo que você tenha uma criatividade maior, né? Ou seja, a gente busca saídas mais interessantes, às vezes fora do padrão, e você vai crescendo com isso, né? Eu acho que um jornalista que está se formando hoje, ou que os estudantes de jornalismo deviam até olhar com mais atenção os meios alternativos, porque são escolas muito mais ricas, né? Nesse sentido. As próprias dificuldades que os meios têm acabam fazendo com que as pessoas tenham que se virar. Quanto tem de idealismo dentro de um meio de comunicação independente? Tem muito, né? Porque se você não tiver o idealismo, você vai ver ali de repente uma função semelhante desenvolvida por um meio tradicional ou por uma assessoria de imprensa, e você vai ver que o salário é maior, que a condição é diferente. Então essa carga idealista é fundamental, senão complica. Lá na grande emissora, eles não conseguem, às vezes, nem falar por telefone. Às vezes nem são atendidos.